Obrigada, presidente. Eu fui pego um pouco de surpresa, mas é um prazer estar aqui e ver Vossa Excelência aí na presidência, que, aliás, sempre muito nos honra. Mas o que eu venho, assim, eu acho que o grande assunto de hoje é harmonia, ou melhor, a desarmonia dos poderes. E esse é um tema recorrente que eu falo bastante. E nós tivemos a terrível surpresa de ver que um parlamentar desta casa, no caso o deputado Marcel Van Hatten, tudo bem, deputado Aliel, como vai? O deputado Marcel Van Hatten foi intimado pela Polícia Federal a depor. E a coisa triste aqui é que ele estava na tribuna, foi por pronunciamento que ele fez na tribuna. Quer dizer, o país está de pernas para o ar, a gente vê a nossa democracia, como ela está massacrada, a gente vê como a nossa Constituição está sendo pisoteada de uma maneira vergonhosa. Porque se um parlamentar não tem o resguardo de falar o que precisa ser dito na tribuna, que país é esse? Se o parlamentar não pode subir aqui na tribuna, falar o que acha errado, denunciar o que vê, denunciar as coisas que chegam até ele, porque é para isso que ele tem imunidade, para proteger a democracia. Se ele não tem essa autonomia, essa liberdade, essa independência, a gente, eu acho que pode assinar o atestado que estamos no meio de uma ditadura. E os ditos protetores da nossa democracia, ou os que deveriam guardar a Constituição, que é, no caso, o Supremo Tribunal Federal, é aquele que está rasgando. Então eu fico pensando aqui, que tristeza ver o Supremo Tribunal Federal ativista. Que tristeza ver o Supremo Tribunal Federal com agenda própria. Isso realmente é lamentável. Ver um parlamentar aqui, ser intimado para depor, querendo intimidá-lo, querendo cerceá-lo pelo que ele fala na tribuna, ainda mais denunciando um delegado que fez laudo forjado a mando de ministro do STF e envolveu inúmeras pessoas da Polícia Federal e outros policiais e outros juízes. É lamentável ver a máquina pública se prestando a esse papel. E a grande tristeza disso tudo é que o Supremo Tribunal Federal é aquele que deveria guardar a Constituição. E a tristeza maior, o nosso país que tem tanta corrupção, tanto crime do colarinho branco, a gente vê o Supremo Tribunal Federal soltar bandido e viva a bandidagem. A gente vê o Supremo Tribunal Federal, numas canetadinhas monocráticas, descondenar um monte de gente, soltar bandido, fazer o que quer. Agora, parlamentar que vem aqui denunciar, ele é intimado a depor. Em que mundo nós estamos? Então eu faço um apelo a todos os parlamentares dessa casa, que aqui não se trata de oposição, de direita, de esquerda. Eu acho que essa pauta da imunidade parlamentar, do parlamentar na tribuna ter o seu direito resguardado, é algo que todos os parlamentares desta casa têm que lutar. É algo que todos os parlamentares têm que se unir. Porque hoje pode ser um, amanhã é o outro, E eu fico, assim, realmente muito triste, porque coisas que a gente vê errado e a gente não tem aquele sentimento de justiça, né? Porque, para mim, e falo isso, já falei isso inúmeras vezes aqui, eu já tive muito orgulho do Supremo Tribunal Federal, muito. Era aquela coisa, nossa, olha lá, justiça vai ser feita. Pessoas sérias, pessoas que olham o bem comum, pessoas que trabalham por um país melhor. Quando a gente vê o que está acontecendo hoje, o uso do cargo e o uso do Supremo Tribunal Federal para fazer perseguição política de opositores é algo que dói na alma. Então eu faço um apelo aqui, principalmente para o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não joga a nossa democracia na lama, ministro Barroso. Por favor, é um apelo que eu faço. Não deixe que a nossa democracia seja massacrada desse jeito. A gente não pode viver numa ditadura. Estamos vivendo numa ditadura. Estamos vivendo dentro dessa perseguição política. Eu quero ter a liberdade
aqui, acho que todo parlamentar que está aqui é a população brasileira que a gente representa. Nós não podemos ser intimidados, intimados, calados, né? Principalmente quando a gente está aqui representando o povo brasileiro. Aqui é a casa do povo. E a Constituição não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada em nada, aliás. Não está sendo respeitada quando a gente vê que o grande guardião da Constituição se presta a papel de perseguir parlamentares, perseguir opositores, fingindo que defendem democracia. Então, esse órgão tão importante para a nossa democracia está transformando o país numa grande ditadura e no grande país da impunidade, porque só vemos criminosos soltos, multas bilionárias sendo condenadas, favores que são prestados aqui e ali, com sentenças, anulando multas, descondenando réus confessos. Isso é muito grave. E ultimamente, eu tenho tido, sim, muita tristeza e muita vergonha de ver um Supremo Tribunal Federal, que eu já tive muito orgulho, se prestar a esse papel. Então, eu faço esse apelo aqui ao ministro Barroso e dou, assim, minha total solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten, que com a sua coragem, ele vem aqui e denuncia atos autoritários, não só do ministro Alexandre de Moraes, como os abusos de poder monocráticos do ministro Toffoli e outras barbaridades. Então, eu faço esse apelo para que os que ainda têm alguma intenção de defender a Constituição, que o faça. Agora, o outro assunto, presidente, que eu quero trazer aqui também, que eu acho extremamente importante, é falar de alguns projetos que ficaram parados e nunca mais foram falados aqui, né? Que é o projeto, eu estou vendo aqui o deputado Aliel, que nós trabalhamos juntos na PEC da segunda instância, e eu fiquei pensando, por que esse país ele é tão... Por que esse país ele tem tanta impunidade, né? Por que o Brasil é o país da impunidade? E a gente vê que dois pilares que poderiam dar sustentação para o combate à corrupção, para a transparência e para a impunidade que nós vivemos, são dois projetos que ficaram engavetados aqui. Um é a PEC 333, do fim do foro privilegiado, que, aliás, é o que faz, talvez, muitos parlamentares se sujeitarem, se submeterem e serem reféns, principalmente no Senado, serem reféns do Supremo Tribunal Federal, né? O foro privilegiado. E o outro projeto é o projeto da prisão após condenação em segunda instância, né? Que é um projeto realmente que é um projeto que realmente teria e traria para todo cidadão brasileiro aquela sensação que a justiça está sendo cumprida. Porque você vê gente roubando, metendo a mão no dinheiro do cidadão. Você vê um monte de desvio ser feito em secretarias, Brasil afora, de todos os tipos, desvio, roubo de emenda parlamentar, venda de emenda parlamentar, compra de voto em eleição. A gente vê tanta barbaridade, e a gente fala assim, gente, mas ninguém vai punir isso? Todo mundo sai ileso, os bonitões sempre ficam bem, felizes, roubando, metendo a mão, e nada acontece. Então, se a gente conseguisse, pelo menos, ter a prisão após condenação em segunda instância, onde a gente não deixasse tanto bandido solto, isso já seria um grande avanço. Então, é isso, presidente, que eu queria falar. Eu agradeço, assim, o tempo dado, assim, a esse meu desabafo, realmente essa minha indignação de ver ministro do Supremo Tribunal Federal perseguir parlamentar, porque é opositor ao governo. Não resguardar a imunidade e passar por cima daquele artigo 53. A gente vê o uso da máquina pública que está sendo usado não para ir contra bandido, contra o que é errado, contra corruptos. Mas a gente vê o uso da máquina pública para ser usado para reprimir, para calar, para colocar mordaça até em parlamentares. E que dirá
no cidadão comum. E a gente tem visto isso também com a imprensa. A imprensa tem sido calada, tem sido ameaçada, estão cortando verba. Essa é uma política que eu tenho vergonha. Essa é uma política que eu realmente fico pensando no que a gente está fazendo aqui. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, a gente tem que repensar qual que é o papel dessa casa, né? E dito isso, presidente, mais uma vez, eu não quero viver numa ditadura. E nós estamos vivendo numa ditadura. Porque um país que persegue parlamentares, cala a imprensa e persegue e tem presos políticos, não é uma democracia. Então, este é o meu protesto, não a ditadura. Brasil, um país democrático e que tenha liberdade. Obrigada, presidente. Ok, deputada Adriana Ventura, lá de São Paulo. E agora nós temos deputados ainda inscritos. O 19º deputado é o deputado Fernando Rodolfo. Logo depois nós temos o deputado Welter e o deputado Aliel Machado. Portanto... Um minuto, presidente. Ok.